uma história de Nagibe no Casarão. Ele, um dos dias, chegou a Pindaré e foi dormir. Aqui tem um senhor que vocês conhecem, chamado Paruru. Foi em um comício que o prefeito de Pindaré subiu no palanque, quando estava falando dele, subiu no palanque e lá houve um desentendimento e bateram o João. O Paruru, empolgado porque era adversário, correu no Nagibe, bateu na porta. Nagibe, o que é, Paruru? Rapaz, que coisa feia, bateram o João Silva agora. Nagibe virou para o outro lado e não deu atenção. Disse, rapaz, tu não quer me dar atenção? Eu disse, Nagibe, Paruru, deixa isso para lá, Paruru. Quem queria estar lá e apanhar era eu, porque o Estado do Maranhão todo ia tomar conhecimento e me fazia como vítima, Paruru. Entendeu? Nagibe era um cara assim, era diferente, mas não era folclórico. As campanhas dele eram campanhas movidas a bombom. Ele comprava toneladas de bombons e distribuía isso por onde ele passava. O deputado Bombom, porque ele é tão bom, tão doce, tão dá bombom para todas as crianças, que foi apelidado de o deputado Bombom. Eu via nos olhos das crianças a alegria que o povo tinha. Os meninos brigavam por uma mão de bombom. Era uma alegria muito grande. Ele no Fusca, um saco de bombom atrás, no banco traseiro, eu de lado, ele dirigindo, eu jogando bombom. E ele... Nagibe Aiko não se permitia repetir o modelo, o esquema de ninguém. Ele foi sobre todos os aspectos. Parece que medindo a palmo, a dedo, não é? As suas ações, ele foi um homem original. Eu perguntaria qual teria sido o político no Brasil que numa campanha política gastou 9 carretas de bombom. O bombom é um detalhe. Na verdade, eu não estou distribuindo bombom. Eu me lembro bem disso que ele disse. Eu estou distribuindo felicidade. Ele disse, olha, os políticos não gostam de dar endereço. Eu moro na Avenida João Pessoa, 266. Eu não sei se o número é esse, eu só sei porque eu decorei desde o tempo de menino, jovem e político junto com ele. Ele entrou numa história aí de motoclube. E eu acho que se apaixonou por esse negócio de futebol, a radialista. Eu acho que ele ficou com aquilo na cabeça. E resolveu fazer política com a radiação. Passou para nós, passou para Marconi, passou para Otávio, passou para Zé Antônio. Gol! Era assim. Eu lembro, eu fazia política em São Domingos e ele não fazia política lá. E numa eleição, uma campanha para prefeito lá em São Domingos, nós levamos Nagibe, né? E Nagibe, eu estou pensando que Nagibe vai fazer um grande discurso elogiando o candidato, que nada. Nagibe pegou o microfone e irradiou um jogo de futebol onde o candidato a prefeito, no final, fazia o gol da vitória do time. Isso era genial, essa narração que ele fazia, né, numa campanha política. Em 1992, eleições municipais. Convidei um grupo de colegas para ir até a minha cidade, no sertão maranhense, Passagem Franca, onde minha esposa era candidata a prefeita, e ali reunimos um grande número de deputados. Pessoal, praça lotada, aquela multidão, que não sei quantos milhares de pessoas se encontravam naquela noite. Nagibe resolveu irradiar um jogo de futebol, quando no fim apareceu um gol da candidata dele e o jogo estava decidido e ela ganhava. Pois vejam bem, a experiência que naquele momento não foi entendida mais uma vez por mim, achei que foi fora de propósito e tudo. Durante a campanha, as pessoas me encontravam a candidata e diziam, olha, vai ser gol da candidata e nós vamos ganhar a eleição. E foi assim que foi comemorada aquela grande vitória,
com o gol que Najib irradiou naquela noite feliz lá em Passagem Franca. Se esse time daqui jogasse contra o time de lá, o jogo seria assim. A bola vem nos pés de Joaquim, Joaquim controla, mata na coxa, deu para Najib, deu para Cafeteira, vai enfiar na área, vai arrematar, deu para Joaquim, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, deu para Najib, deu para Joaquim, vai marcar, atenção, atirou, gol! Nós fomos a Bom Jardim para inaugurar uma obra que o prefeito Adroaldo Alves Mato, que era muito amigo dele, tinha convidado Najib, ele levou o doutor Pedro Neva de Santana. Mas tinha que colocar água na cidade e o geólogo aqui da CAEMA estavam procurando um local mais adequado para montar a caixa d'água. Já na hora do almoço na casa do Adroaldo, com o doutor Pedro Neva de Santana, que era um senhor muito sério, ninguém tinha muita coragem de brincar com ele, e o geólogo chegou e disse: doutor Pedro, nós encontramos um local para colocar a caixa d'água. Aí Adroaldo disse: não, coloca a caixa d'água aqui no quintal, aqui, meu quintal é grande para colocar no quintal. E aí o Adroaldo aí o engenheiro disse: não, eu não posso colocar aqui por causa da lei da gravidade. Ele disse: não, essa lei Najib derruba, tu não derruba, Najib, a lei da gravidade. Aí o doutor Pedro Neva de Santana foi quem mais sorriu nessa hora, que não estava sorrindo, foi quem mais sorriu. Tem uma passagem que tinha aqui um deputado na Assembleia que fazia uma oposição muito pesada, ferrenha, ao Nunes Freire. E ele gostava de beber cachaça. E um dia, ele estava agredindo muito o governo Nunes Freire, e Najib disse: Vossa Excelência faz isso porque Vossa Excelência é um alcoólatra. Aí o deputado Zé Brandão, que estava ouvindo, disse: deputado, uma parte, o deputado Najib, uma parte. Vossa Excelência não está pronunciando a palavra certa, não, a palavra não é alcoólatra, é alcoólatra. Ele disse: realmente você tem razão, mas na minha opinião, alcoólatra é quem toma uísque e alcoólatra é quem toma cachaça. Tem uma história que eu estava no carro com ele e a gente vinha de um comício de Bom Jardim. Quando chegou em cima da ponte do Rio Pindaré, que liga Bom Jardim a Santa Inês, ele disse, marcou nas piabas, estão dizendo Najib. Não, que história é essa? E fomos para o comício na Laranjeira. E ele foi e disse: olha, minha gente, a minha vida é tão ligada a essa região, por isso que meu nome é Najib, caboclo do Pindaré, acostumado a comer da tapiaca e o mandubé, que quando eu vim agora de Bom Jardim, as piabas estavam gritando agora: Najib. O povo deu uma risada maior do mundo. Tapiacas, mandis, mandubés, pulando e gritando cada vez mais alto: Najib. Nessa hora o palanque todo começou a gritar: Najib. E o povo lá embaixo todo também gritando. E realmente empolgante, emocionante. A gente contando assim parece história barata, uma exploração barata, politicamente falando, mas ali havia uma mágica, uma magia. O grande guru dele, a pessoa, o político que ele mais tinha uma estreita amizade, que ele mais respeitava, que ele ouvia, né, que era realmente, a gente sentia que ele nutria por ele um sentimento de muito carinho, era o senador Clodomir Millet. Esse era uma espécie assim de o guia político dele. Era o homem que ele ouvia, era o homem que ele norteava muitas das vezes as coisas dele, mas o Millet sabia como é que Najib era. Quando o Castelo foi assumir o governo, ele era contra o Castelo no governo, no governador. Mas aos poucos, na Assembleia, ele foi começando a se aproximar porque ele começou a defender o Castelo, mais até do que os correligionários do Castelo. Aí o Castelo começou a abraçá-lo, começou a trazê-lo, começou a frequentar o palácio de novo. E eu me lembro que o irmão dele, o Zé Antônio Eicher, chegou e disse: Najib, arranja um
um emprego para essa pessoa aqui que eu estou querendo que ela seja empregada no governo. Ele disse, meu irmão, eu ainda não posso, porque eu estou ainda namorando com o Castelo. Mas na hora que eu noivar, você pode ter certeza que eu vou arranjar esse emprego para essa pessoa que você está querendo. Assim era o Najib. Uma das características importantes dele era exatamente a franqueza. Era um político que, no momento em que ele dava a palavra, que ele assumia um compromisso, você podia confiar nele. Até os adversários davam credibilidade àquilo que ele se comprometia a fazer. O governador Nunes Freire estava no final do seu mandato, né, e tinha realmente rompido com Sarney. A maioria da Assembleia, né, era do Sarney. Por quê? O Nunes Freire já estava no fim do mandato, né? Aí os deputados já viam que ele não podia oferecer mais nada, já mudaram de lado. Mas o Najib continuou do lado dele, né, até praticamente ao final. Ele resolveu fazer um discurso defendendo o Nunes Freire. O que aconteceu? Começou a ser vaiado pelas galerias, né, pelos próprios deputados, não sei o quê, que estavam dentro. Aí depois ele terminou o discurso dele e aí disse, Najib, vai ficar muito ruim com o Nunes Freire agora. Pelo contrário, foi muito bom isso, porque agora o Nunes Freire vai saber de que como é difícil a gente defendê-lo na Assembleia no final de governo. Ele sempre foi amigo dos governadores. Nunes Freire era muito amigo dele. João Castelo. Na época que Najib fez a Ponte Safena, que nós somos, João Castelo ficou 3, 4 dias no hospital conosco, nos acompanhando. Nesta época, Paulo Maluf foi que mandou um avião buscar Najib. Chegamos lá, já tinha uma ambulância nos esperando, o hospital falado. Fomos mais bem atendidos lá do que se a gente chegasse no hospital aqui, porque foi recomendado de Paulo Maluf. Na minha vida pública, conheci centenas de milhares de pessoas. Quem sabe dei a mão para milhões de pessoas. Conheci pessoas de todo tipo de caráter, de personalidade, mas eu quero deixar meu testemunho. Não conheci ninguém com caráter melhor do que o deputado Najib Baical. Homem maravilhoso, bom pai, bom amigo, só fez o bem nesta vida. E eu me orgulho demais de ter sido amigo e irmão mesmo de fé de Najib Baical. Eu me lembro perfeitamente que na véspera da eleição, assim, faltando cerca de uma semana para a eleição, a gente estava vindo, só eu e ele, a gente estava vindo de Zedoca, eu acho, ou era o Bom Jardim, para Pindaré, e eu perguntei, tio, afinal, o que é que o senhor, como é que o senhor está vendo o desfecho da eleição? O senhor se elege? E ele disse para mim, não, tio, isso está fora de questão. A minha eleição está perdida. Eu não tenho nenhuma chance de me eleger dessa vez. Ele sacrificou a eleição dele para cumprir alguma coisa, algum compromisso, né? E a gente sabe que política, uma parte não cumpre, ele não, ele fazia questão de cumprir, tanto é que ele não perdeu a eleição. Ele fechou questão em que esses votos fossem destinados a Marconi Farias. No final da eleição, Marconi se elegeu só com os votos de Santinês, algo que se acreditava que pudesse acontecer, que talvez ele não precisasse sequer dos votos de Pindaré. Mas acordo político é assim mesmo, tem que ser respeitado. Ele tinha duas preocupações, eleger o filho e eleger a mim. Ele tinha a convicção que ele estava eleito, por isso que ele fez isso. Ele contava que Bom Jardim fosse suprir mais Zedoca os votos de Pindaré. E ele dizia no comício em Pindaré, o eleitor que votar em mim, em vez de votar em Marconi, vai deixar de ser meu eleitor o resto da vida. E eu tive 80% dos votos do Pindaré. Fomos eleitos, eu fui o terceiro mais votado do PMDB. E ele não foi eleito. Ele não tendo ganho nesse período, ele foi ser interventor em Zedoca. Só saiu de lá quando
o prefeito de lá assumiu. Depois ele foi candidato a deputado estadual e foi eleito presidente da Assembleia. Ele, como presidente da Assembleia, ele revolucionou a Assembleia. Os deputados contrários do partido dele ficaram amigos dele. Vila Nova, que era adversário, era do PT, ficou o maior amigo dele. A Assembleia era uma Assembleia de amigos. O Najib tinha aquela facilidade de estar junto do povo, de ser um. A qualidade dele maior como político era essa. Era de estar no meio do povo, era de estar com a população como se estivesse dentro de casa, como se estivesse dentro de qualquer um. Nós saímos daqui de Bom Jardim para um comício no Novo Caru. Aí uma lancha muito grande, por nome Coração de Maria, lotada de gente de cima a baixo, tinha tudo. E quando chegamos, aproximando a cidade de Novo Caru, daqui da lancha, os meninos soltaram um foguete para avisar o povo que estava chegando, né, a comitiva. Aí lá responderam com muito fogos, e aí vamos chegando, quando chegamos na frente, assim, uma distância pequena, mais ou menos uns 30 metros, aí o deputado Najib se empolgou com o pessoal que estava do outro lado, e aí se atirou na água e saiu nadando até a beira do rio ao outro lado, e foi recebido pelos braços do pessoal que vieram ao encontro dele, pensava até que era outra coisa, né? Mas ele, cheio de alegria, o pessoal chegaram também nadando e pegaram ele e levaram para... A base eleitoral dele era no interior. Ele, como oposicionista naquele tempo, ele ia fazer o quê pela base dele? Porque todo mundo sabe que o Najib não enriqueceu, não tirava proveito dessa questão de ser político para benefício próprio. Ele fazia, claro que todo político sobrevive da política e ele não era diferente, mas ele fazia um trabalho em que achava que, como governista, ele tinha condições de executar os serviços que a população reivindicava a ele. Ele tinha um papel de deputado e também um papel de vereador, porque ele ia lá nos redutos, nos povoados, ele chegava, ele tinha toda aquela relação próxima demais com a população, ele se misturava, ele era um político que sabia se misturar com a população, sabia comer na casa de qualquer caboclo junto com ele, porque ele se identificava com aquilo e era identificado pelo caboclo como pessoa do meio. Ele dizia claramente que ele tinha que estar com o governo, porque só o governo podia realizar o que o interior do Maranhão, o que o eleitorado do interior precisava. Ele era um político pragmático, ele era um político de resultados e, sobretudo, era muito dedicado à sua região, ao seu município. Então ele resumia as coisas dele da seguinte maneira, que era uma maneira muito prática e muito simples, que dizia toda a filosofia. Olha, o que eu quero é arrumar benefícios para o meu Estado. Só quem faz benefício para o meu Estado é o governo. Assim eu tenho sempre que ser do governo. Ele sempre dizia que o poder era uma coisa muito assim, não era uma coisa, era coisa de praticidade, né? Ele era muito pragmático nas atitudes dele e as atitudes dele, elas sempre estavam assim, mercê do momento. Basicamente, ele queria o apoio do governo para a região e não para ele. Ele nunca se locupletou dos cargos que ocupou. A atividade empresarial dele sempre teve em paralelo com a sua atividade política. Eu não tenho conhecimento que Najib ganhasse dinheiro com política. Na época de Najib, não tinha emenda parlamentar. Na época de Najib, a coisa era feita direta com o município, a obra era feita direta pelo Estado, em algum convênio com o município. Eu não tenho conhecimento que Najib tenha ganho dinheiro com política, ele ganhava muito dinheiro com comércio. Era essa a filosofia do Najib, sem deixar de ser a pessoa que se relacionava muito bem com todos, ele não criava inimizades intransponíveis, ele não era um homem de agressão, mas era um batalhador. Ele, quando adotava a causa, ele adotava como totalmente dedicado a ela. Eleição dos delegados que iriam votar no colégio eleitoral. Najib apoiou a candidatura de Maluf, discordando do candidato do governador, que era Luiz Rocha. E Najib inventou uma forma de hospedar, ou enclausurar, melhor dizendo, todos os deputados na casa dele.
Simplesmente ele trancafiou todos os deputados dentro da sua casa no olho d'água e, ajudado por Ibrahim Abiaik, ninguém tinha acesso. Ibrahim Abiaik era o ministro da Justiça da época, Polícia Federal e tudo mais. Esses deputados ficaram hospedados, certamente passando muito bem, tratados por Dona Clarice, dentro da casa dele até o dia seguinte, quando foram eleitos os delegados na Assembleia Legislativa. E ele fez isso, eu na retaguarda dele, e mais o Newton Belo. Aí ele disse, Marconi, vai lá no palácio, conversa com o Luiz Rocha e vê que é que sente qual é o desses deputados que estão aqui, que ele vai puxar. Aí eu procurei Fernando, mas não me levou Luiz Rocha. Luiz Rocha se empolgou pensando que ia ser uma aproximação. Aí chamou o Expedito Leite, que é amigo pessoal dele e meu amigo, para ficar comigo. Aí eu fui e disse, Najib, o governador quer conversar contigo. E foi um dia longo de história, começou 9 horas da manhã, então vai perguntar a ele onde é. Aí eu fui, ele disse, é bem aqui no Alto do Calhau, uma casa que ele tinha aí. Najib foi embalando, sem me dizer. Foi embalando, tomando tempo. Terminou Najib fazendo posso falar claro, fazendo uma proposta, mandando uma proposta para o governador. Vagas no Tribunal de Contas do Estado e 10 cargos em comissão e outras vantagens. Ele disse, eu topo. Eu mando ele botar por escrito. Ele botou, e era eu e o Expedito no carro. Ele disse, mas está faltando outros objetos. O Expedito estava no Chevette, o carro da Ford, vermelho. Aí, na Rua do Sol, tinha um comércio de frente a um edifício, onde vendia essas mercadorias. E o comércio foi aberto, e a mercadoria foi colocada nesse carro. Deixou a mala fechada, cheia, que não podia nem fechar direito. Aí eu, mais Expedito, fomos na casa do Najib. Ele plantava, tirava as rosas, assim, que ele mesmo plantava um jardim de rosas. Aí eu botei o carro assim no beco, que ele estava dirigindo, era Expedito. Eu abri a mala. Aí ele olhou, com sua cabeça, tira esse carro daqui agora. E eu tirei o carro. Eles elegeram os delegados, Najib elegeu os delegados. E numa reviravolta, Luiz Rocha mudou com a participação de Davi Zé Gerardo. A mercadoria era muita. O comércio fechava, acho que era 4 horas. Mas o comércio foi aberto às 8 horas da noite para poder tirar a mercadoria de dentro. E nós devolvemos a mercadoria toda. Eu não tirei nem um papelzinho. Nem um papelzinho de envelope dele, que estava enrolado, tirei. Mas era a mala do carro todinha. Mas ele se aperreou quando ele viu o dinheiro. Ele ficou numa indecisão mal do mundo. Thank you.